Boa tarde, pessoal. Aqui é o Daniel do Apostolado, filho Santo Atanásio, discípulo São Pio X. É um prazer estar com vocês de novo. E dessa vez, a gente tem o pessoal do Cidade de Deus aqui, alegrando a nossa tarde. Estou com o seu Antônio aqui, que é o responsável pelo Instituto Cidade de Deus e é a força que conduz o Instituto, esse trabalho maravilhoso que a gente conheceu e não podia deixar de compartilhar. Os outros amigos aqui da Rede Comune, o tal Ricardo também do Instituto, tem bastante gente aqui para ouvir o seu Antônio dar a opinião dele sobre a educação católica no Brasil, o que ele está enxergando hoje em dia. Seu Antônio, boa tarde. Muito Feliz boa Nossa tarde, Senhora seu de Daniel. Fátima hoje. Pois não. Boa tarde. Feliz Nossa Senhora de Fátima hoje para nós. Oh, muito obrigado para o senhor também. Muito feliz esse dia. Muito oportuno. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seu Antônio. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, considerando o fato da palavra católica ter perdido um pouco o que ela significa na sua origem, como é que o senhor define hoje a educação católica? O que é educação? Como é que o senhor enxerga no Brasil hoje a educação católica? Olha, eu vou colocando aqui, depois, se faltar, o senhor me pergunte. A educação católica, ela é, na história, a origem da própria educação. Né? A educação, o Idem Sinai, nasceu com os apóstolos, ensinar é uma missão dada por Cristo, e a igreja fez isso muito bem. E é a Igreja Católica quem realmente desenvolveu toda a parte educacional e depois foi tomando outros rumos e outras denominações. Mas hoje nós temos uma realidade de crise na Igreja Católica. Mas eu entendo que a educação católica hoje ela está também tão desconstruída quanto todas as outras realidades desconstruídas dentro da igreja. Então, o que nós precisamos entender é isso, que a educação católica ela é definida pela própria igreja. É a igreja que diz o que é a educação católica, o conteúdo da educação católica, como ela deve ser aplicada, o ambiente em que ela tem que ser aplicada, quais são os princípios, os meios e o fim, que é o mais importante. Então, isso é uma definição feita pela igreja. Se alguém quiser conhecer ela com mais precisão, um documento muito importante seria o Divino Iris Magistri. O Ricardo depois vai me ajudando aqui se faltar alguma informação. Não, nós aqui no apostolado temos a mesma leitura sobre a questão da educação católica e como ela tem se desvirtuado daquilo que o Santo Magistério, de alguma maneira, tem como orientação há 2000 anos, né? Quais são as principais ameaças que o senhor enxerga hoje à educação católica? Bom, eu entendo que a maior ameaça, talvez, e pela realidade hoje que nós vivemos, é quando você cria uma realidade de educação que nem é educação, nem é católica e chama de católica. Porque o maior oponente de uma coisa verdadeira é a coisa falsa. Então, eu creio assim, nós não temos mais, vou falar uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. Se eu estou na educação há mais de 20 anos, se há 10, 15 anos atrás eu falasse isso para o senhor, eu encontraria talvez a existência do senhor, dos professores, dos educadores, porque eu falava e encontrava. Deu para entender? Deu. Hoje, eu nem preciso falar. A própria pessoa que aborda o assunto está, às vezes, até mais esclarecida que eu sobre isso. Está vendo que não tem mais essa educação católica, que ela foi desconstruída e que hoje, o que se apresenta como educação católica nem é educação, nem é católica. Quais são os principais temas que o senhor enxerga que hoje ofendem a educação historicamente definida como católica? Quais são os temas que penetraram no ensinamento das crianças e que hoje estão em voga e que promovem essa desconstrução que o senhor está se referindo? Olha, a educação, ela sofreu um processo definido por um padre
como o voo da galinha. Não sei se o senhor conhece o voo da galinha. O voo da galinha, assim, a galinha sobe no puleiro e dorme. Aí de manhã ela voa e bica para o lado do chão. E aterrissa e dá um certo impacto, entra um pouco no chão. Nós estamos nessa parte da entrada no chão já. A educação sofreu esse processo ao longo dos anos. A educação foi instituída pela igreja para que nós conhecêssemos, amássemos a Deus. E ela nos moldasse em todas as realidades essenciais. A educação tinha como objetivo formar um sábio. O que é um sábio? É aquele que sabe o essencial de todas as coisas. Qual foi o tema que destruiu este contexto? O especialista. O especialista é o cara que sabe muito sobre quase nada. Ele se opõe ao sábio. E a educação hoje, ela trabalha em vista do especialista. Então, é uma oposição ferrenha, forte e contrária. E o senhor percebe que esses temas modernos, sociais, eles penetraram na chamada escola católica? Sim, eu citei um exemplo, mas a educação ela foi instrumentalizada para se colocar. Então, veja bem, antes ela estava a serviço do bem comum, do bem da pessoa e do seu objetivo de vida. Hoje ela está a serviço do poder econômico, do poder político, das ideologias e de todas as realidades que estão gradativamente e fortemente destruindo o mundo, a humanidade, as nações, os povos, as famílias. Então, a educação tem um papel quase que fundamental na destruição de tudo. Porque quando você ensina errado, você não precisa mais, você não tem mais como reverter. Se as pessoas soubessem disso, elas nunca colocariam um filho na escola. Porque quando você ensina errado, quando você ensina certo e a pessoa se desvia, você consegue reverter. Quando você ensina errado, você blinda a pessoa. É como se você passasse uma blindagem nela. O certo não entra mais. Aí só pelo poder sobrenatural da conversão divina mesmo, né? Porque pela pessoa é difícil, né? O senhor percebe hoje eu me lembro, quando a gente fala de educação aqui no apostolado, sempre da mensagem de Nosso Senhor, quando ele dizia: ai daquele que vier para cima dos meus pequeninos, né? O senhor percebe um ataque às crianças hoje, concreto, através da instrumentalização da educação? Eu entendo que não só é um ataque às crianças. Esse é o último degrau do ataque. E é o definitivo. É ele que define o futuro da humanidade. Isso não precisa ser eu para falar isso. Qualquer pessoa sabe que a criança é a realidade de amanhã. Ela é hoje, ela ainda não é em potência, a realidade de amanhã. Então, se Satanás conseguir, através desse mundo satanista, que se opõe a Deus, se opõe à verdade, que se opõe ao bem, concretizar esse projeto, nós teremos aquilo que Nossa Senhora de Fátima falou, as almas caindo como folhas do inferno, se é que já não estamos sendo. E é gozado, né? Porque é na inocência da formação da criança que os conceitos, como o senhor disse, né, destrutivos são impregnados e depois para tirar isso é muito difícil, né? E nós percebemos também, seu Antônio, uma total desespiritualização do processo educacional, né? Hoje ele é concretista, materialista, não há espaço para o sobrenatural, para o metafísico, para Deus, né? Sim. Essas duas colocações do senhor no início, concretista, materialista, igual a emburrecimento. Por que isso é óbvio e sério? Porque o intelecto, a inteligência, ela está ligada à alma. Por exemplo, ninguém vai poder chegar diante de Deus com o seu cérebro, com o seu corpo. Então, a inteligência está localizada na alma da criança.
Quando você fere a alma e todo esse embrutecimento, essa perversidade, essa perversão, essa promiscuidade ensinada deliberadamente, objetivamente às crianças, sem assuntos que nem deveriam ser abordados, né? A igreja proíbe expressamente serem abordados. Quando você faz isso, você fere a alma. E quando você fere a alma, você, por exemplo, não tem como você ter uma criança inteligente desvinculada da virtude e da verdade. Não existe isso. Porque a gente se engana, porque a inteligência de hoje ela está pautada em competências e habilidades. Competências e habilidades não tem nada a ver, a educação de hoje está pautada nisso, não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com treinamento e tem a ver com a pessoa que está sendo treinada nas habilidades e competências desenvolver os seus instintos, desenvolver as suas habilidades físicas. É quase que uma otimização daquilo que é animal, né? Sim, tanto é que, uma vez, só para o senhor ter uma ideia disso, eu estava dando aula no ensino médio e estava falando isso. Aí eu falei, pessoal, faz um favor para mim, vocês duas aí que estão aí, vem aqui comigo e olha a saída do intervalo. E vê se tem diferença você abrir a porteira de um curral e abrir a porta e apitar o sinal do intervalo. Ela falou, nossa, é muito nítido. É muito nítido. É só querer ver. As meninas que estavam ali no ensino médio, é muito nítido. As pessoas estão sendo educadas como animais. Então... Se elas estão sendo educadas como animais, é para que elas possam ser manipuladas a favor de alguém, né? Sim, porque elas têm esse lado. Nós temos o lado humano, material, animal e a alma, o espiritual. Se você despreza, persegue, aniquila o espírito, aniquila o sobrenatural, você fica com uma pessoa completamente obscurecida e completamente ávida de desejos. Porque você acha que cachorro é amigo de algum homem? Se ele fosse amigo, ele chamava cachorro. Mas ele ganha comida. Então ele defende o homem. Ele defende o homem, defende a família. Por quê? Porque ele ganha comida. Quando você desenvolve os desejos, os instintos materiais de uma pessoa, o poder econômico, a realidade mundana, diz para ela o que ela vai querer, o que ela vai vestir, o que ela vai comer, o que ela vai pensar, qual o seu futuro, que tipo de vida ela vai ter. Por quê? Porque ela perdeu, ela morreu, ela não existe mais. Faz todo sentido. Eu acho que, considerando essa sua sabedoria e a sua experiência concreta, porque são duas coisas diferentes, uma coisa é saber tudo isso, outra coisa é viver isso, como o senhor vive há tanto tempo. Seria interessante o senhor explicar para a gente o que é o Instituto Cidade de Deus, qual é o tamanho da obra, porque quando o senhor me contou, eu fiquei maravilhado, e por isso esse interesse do apostolado, a gente seguir nessa parceria, e meus filhos que vão estudar aí com o senhor também. Mas seria muito importante o senhor explicar para as pessoas que vão ver essa nossa conversa o que é o Instituto Cidade de Deus e por que ele traz em si a verdadeira educação católica. Eu vou tentar ser breve, né? Porque são 20 anos, 44 anos de história e 3 anos de Instituto Cidade de Deus indo para 4. E tudo está interligado. Então, em todo o itinerário que eu fiz na minha vida, eu fiz em família, com mais gente. Eu nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tive pessoas melhores do que eu junto comigo. Sempre. Deus sempre me deu essa graça. Sempre encontro gente melhor que eu e penso que isso está acontecendo hoje também. Então, o que a gente tem que entender? Eu fui fazendo um itinerário e, num dado momento desse itinerário, nós nos deparamos com a realidade educacional em São Carlos, em 98, 97 para 98, quando 4 crianças foram assassinadas nas escolas, uma matando a outra. Ixi. E aí nós vimos... E a escola... O senhor sabe o preço da escola particular, né? É impossível você pôr uma criança na escola particular se você não tem recurso. Sim. E nós não tínhamos recurso. Nós falamos, nós vamos colocar nossos filhos nessas escolas. Aí surgiu um desafio. Vamos fazer uma escola. Vamos juntar os pais.
nós juntamos os pais para fazer uma escola. E ela foi feita, foi lançada. Nós fizemos 3 anos de preparação dos professores, dos profissionais que iam trabalhar, para iniciar a escola. Depois, lançou-se um projeto muito curioso. Nós conseguimos vender a escola no papel. Com a venda antecipada da escola, nós iniciamos um projeto e fizemos. É lógico que precariamente, com pouco recurso. Mas nós compramos uma área de 37 mil metros e nós iniciamos uma escola de 4 mil metros. E aí nós começamos este processo. Dentro desse processo, nós caminhamos muito fortemente para aquilo que nós entendíamos que era educação católica e escola católica. Ao longo dos primeiros 10 anos, contando aqueles 3 de preparação, que são 13, nós descobrimos que nós nem éramos educadores, nem éramos católicos. Apareceu aquela palavra Vaticano II na sua cabeça, né? Não, ficou muito nítido, porque não foi estudando, não sei se o senhor entende, foi vendo. Nós aplicamos todas as metodologias que o senhor escuta falar hoje. Aquilo que facilita a vida da criança, aquilo que acolhe, aquilo que isso aqui, aquele método maluco da criança ser protagonista no sentido errado, não no sentido de São Tomás de Aquino, mas da criança ficar falando o que ela sabe. Nós temos todas as loucuras que o senhor imaginar. Educação por projeto, gastamos uma fortuna, gastamos nosso tempo, gastamos tudo. Para chegar à conclusão de que nós não éramos católicos, nem escola, nem educadores. Aí nós tomamos a seguinte decisão. Aconteceu um processo muito interessante. Eu tinha um cunhado meu à frente do projeto. Ele tinha uma série de títulos, formado, e eu era o cara que veio da roça, que tinha feito ciências contábeis e administrava financeiramente tudo. Eu tinha conseguido fazer uma escola, para você ter uma ideia, onde qualquer pessoa que chegasse matriculava os filhos o que tivesse no bolso. Caraca, hein? E ela pagava todo mundo em dia. E era registrada. Poxa vida. E ela funcionava. Então, era uma coisa assim, uma graça que Deus me deu. E eu estava tocando esse projeto. Num dado momento, nós íamos sofrer um processo muito injusto, mas muito ímpio, muito maldoso de um pai. E o nosso diretor, mas eu já tinha avisado ele que nós não cederíamos à pressão de fora. Eu já tinha peitado a Delegacia de Ensino de São Carlos. Ela quis que a gente deixasse... Nós expulsamos um aluno, um único aluno que nós expulsamos até hoje, na escola. Ela quis dizer que nós éramos obrigados a ter ele no outro dia. Eu falei, então arruma uma vaga para 500 alunos, porque a escola acabou de fechar. Eu falei, putz. Aí, no fim, ela falou, então eu vou dar um jeito. E meu cunhado, nessa ocasião desse processo, o cara falou que prenderia ele. Nossa. Eu disse, não tem problema. Mas nós não vamos ceder. Aí ele falou, então eu peço demissão. Eu executo a ordem, porque eu sou o diretor, e peço demissão. Foi tudo bem, pode executar a ordem e pedir demissão. Só que eu tinha um problema. O meu cunhado era o idealizador do projeto. Ele trabalhava dia e noite de graça e não recebia nada. E o serviço dele nem sei quanto valia. E eu não tinha como manter essa escola, não tinha como contratar um diretor. Eu tinha muita gente boa aqui na professora que ajudava. Aí tinha a mãe do Ricardo, que está com a gente. Do nosso Ricardo. A mãe do Ricardo, para você ter uma ideia, na época, ela não gosta que eu falo isso, mas ela é fundadora do PT junto com o Lula. Ela era do governo do PT de São Carlos, ela era comunista. Eu virei para Nossa Senhora e falei, resolve esse negócio aí. Eu só tenho ela. Só a senhora pode resolver. Aquilo que o senhor falou, só a graça, né? Sobrenatural. Deus opera de um jeito esquisito, né? Não, mas ela tinha virtudes. Ela tem muitas virtudes. Amém. Percebe? Por isso que eu falei para o senhor da virtude, lembra? Claro. A virtude é fundamental. Não pode, se não tiver virtude, não tem como realizar nada. Aí, ela era humilde. Ela chegou para mim, assumiu a escola e falou, Toninho, vem ver a sua escola. Eu já fiquei chateado porque a escola não era minha. Era um grupo de pessoas. Uhum. Aí ela me mostrou a escola e eu andei pela escola durante 5 dias. Voltei e falei para ela assim, eu tenho só 2 opções, dona Maria.
ou eu chamo todos os pais que estudaram aqui, devolvo o dinheiro e peço perdão, ou eu faço essa escola ser católica e ser escola. Falei, você sabe que a primeira eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro e nesse ano os pais estão. Então eu tenho uma opção. Falei, vamos fazer essa escola ser católica. E aí, junto com isso, tive uma graça muito grande. Isso foi em 2013, mais ou menos. Em 2011, que eu tinha tido aquele estalo, nós estávamos com uma série de alunos, que são hoje professores do ICD, que tinham se formado na faculdade e vieram falar para mim o que eu gostaria que fizesse. Eu falei assim, eu tenho uma proposta, eu gostaria que vocês ouvissem com cuidado. Vocês teriam coragem de jogar no lixo o que vocês estudaram? Nunca mais acessar eles, nem olhar, nem saber o que vocês estudaram, e estudar o que a igreja pensa que é a educação? E ir lá e buscar em todo o arquivo que nós encontrarmos da igreja o que é educar, como educar, qual é o conteúdo, como que a igreja vê. E esse pessoal é fantástico. Eles obedeceram de cima e embaixo. E nós começamos, então, em 2013 para 2014, que nós já saiu, nós já tinha gente pensando de forma católica e entendendo de forma católica. E aí, nós já tínhamos recursos para entender o que precisava ser feito. Porque nós conhecíamos um pouco do que a igreja pensava. Aí, nós aplicamos esses conteúdos que nós temos estudado, só para você ter uma ideia, vou colocar assim, tentar ser bem breve. Nós, com a escola andando, nós colocamos uniforme completo, social, desde o sapato, eu dava tudo, só não dava a roupa íntima. Padronizamos mochila, padronizamos caderno, tiramos todos os livros didáticos, tiramos corte de cabelo social, as mulheres com roupa de mulher, e nós fizemos tudo isso numa jogada só. Eu consegui dar todo esse uniforme, todas essas coisas mais barato que o livro didático. Então, eu comprei isso dos pais. Porque, vê bem, o cara gastava tanto porque os nossos livros eram os melhores, teoricamente, lógico. O cara tinha 3 uniformes para o filho, sapato, uniforme de educação física, mochila, e era tudo coisa boa, porque eu era do comércio, entendeu? Eu tive loja antes. Eu ia nos atacadão, eu comprava direto. E eu não ganhava um centavo, eu pagava as despesas usadas. Aí nós colocamos o uniforme completo para os professores. Só para o senhor ter uma ideia da situação. Ficava 33 mil reais. Eu mandei fazer e não tinha um centavo. Quando a mulher veio me tirar as medidas dos professores, eu peguei a melhor de São Carlos. Uma pessoa falou, eu vou pagar. Quando os professores começaram a usar uniforme, dali 2 meses, aproximadamente, os alunos começaram a pedir licença para entrar na sala de aula, professor de terno e gravata, e as mulheres de saia, também tudo alinhado. Pedir licença para entrar na sala de aula, começaram a ficar de pé quando o professor entrava, começaram a chamar o professor de senhor pelo nome, sem ninguém mandar. Então, aí o que aconteceu? A gente teve um fenômeno. Nós vimos o que significa a disciplina na educação e a valorização do mestre. O nosso mestre ia de chinelo, de bermuda, sem fazer barba. Professor amigo do aluno, né? E, legal, cara. Nossa, era um amigão. Aí, nós tivemos uma mudança muito grande. Esse foi um passo muito importante. Depois, nós fizemos uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem. Eu fui olhar a BNCC, não sei se é a BNCC, acho que é a BNCC mesmo. Eu fui olhar porque a gente queria repetir o aluno e não podia. Nós repetíamos o aluno, eles ligavam para lá e falavam, passa que eu não quero problema. Aí a escola gastava 15 dias no final do ano, fazendo um conselho, para avaliar 120 alunos em 500 que eram maus alunos. E conseguia reprovar gradativamente, eu vou falar os 5 últimos anos, tá? De 22 caiu para 11.
e quase 15 dias de aula. Cheguei no professor de matemática e falei, quantas aulas você dá de matemática objetivamente dando aula? Ele falou para mim assim, ó, que é do Instituto hoje. Ó, eu tenho 36 aulas, eu consigo dar 12. Por causa da estrutura da escola. Aí eu peguei, por causa das recuperações, das 5 provas, sabe? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, peguei, naquele ano, eu cheguei e falei para o pessoal assim, olha, nós estamos fazendo uma mudança. De agora em diante, a avaliação, ela está repartida entre a instituição e o professor. É 5 pontos cada um. Nosso aluno precisava tirar 6 para passar. Para que ninguém fique fazendo pergunta, como vai ser, a pessoa acabou a matrícula, ela tem 5. Ou seja, ela precisa tirar 1 para passar. Se vocês não derem, eu dou. Na hora de fazer a caderneta. Ou seja, o cara entrou aqui, ele passou. Aí o senhor imagina o que falaram de mim, né? Papai pagou, filho passou, o cara se vendeu. Eu falei, não, calma, pessoal, vocês estão nervosos à toa. Eu vou cercar esse pessoal em outro lugar. Eliminei as provas, as recuperações, porque não precisava mais, o senhor concorda? Eliminei a cara feia dos pais, porque o boletim ficou azul. Os caras começaram a respeitar a escola, a gostar, e comecei a ter aula. Falei, manda a bucha, prepara tudo, tirei livro didático, prepara tudo que vocês acham que... E o pessoal já estava mais ou menos treinado a dar o conteúdo do seu livro e tal. Então, olha, vou falar uma coisa para o senhor. O cara entrava na nossa escola, sabe o que ele fazia? Ele tinha aula. Ele estudava. Recebi uma relíquia primária de São João Bosco e eu pedi uma inspiração. A hora que eu peguei a relíquia na mão, me veio uma frase: o bem e não o mal. Nós tínhamos estruturado a nossa escola para combater o mal. A gente encheu de câmera. A gente chamava, qualquer problema, chamava os pais. Aí o pessoal esquece. De agora em diante, nós vamos chamar todos os pais dos alunos bons. Os outros, a gente vai ignorar. No primeiro mês, os caras quase tiveram um infarto. Estamos chamando o senhor aqui na escola. O que aconteceu? Porque a gente quer agradecer o senhor pelo filho, por ele estar aqui, pelo que ele é, pelo que ele faz para essa escola. No outro mês, no outro bimestre de avaliação, sabe o que os alunos falaram, professor? Eles fizeram uma grade de mérito. Não, mês que vem é eu que vou estar aí. Os alunos, quando deu 1 ano de escola, o senhor sabe quantas transferências eu tinha feito? Quanto? De alunos que não se adaptaram? Aqueles 120 que iam ser reprovados. Sabe quantas transferências eu tinha feito? Quando deu em setembro, eu tinha feito 78 transferências. Quantas retenções nós fizemos aquele ano? 78 sem falar nada. E com as pessoas pedindo desculpa por sair. Isso é muito mais do que eu podia entender e querer. É uma graça que Deus deu. Então, aí nós começamos a ter... Aí nós vimos o seguinte, que a nossa escola, ela tinha 2 times. O time formado pelo meu cunhado, que era modernista, e é até hoje, e o time que estudou a tradição, que estudou a educação do ponto de vista da igreja. Aí nós entendemos que não daria para aplicar o projeto, porque derrubar é muito mais fácil que levantar. Eu tinha 4 professores dando aula, um professor ruim destruía tudo. Aí nós resolvemos abrir uma filial para aplicar o projeto. Abrimos uma filial em Santa Bárbara. Aplicamos o projeto, o senhor não tem noção. Os caras impediram a gente, eles abriram a nossa escola no metade do mês de janeiro. Não tinha mais nenhum aluno. Nós conseguimos 40 alunos. Os pais queriam saber o que era aquilo, que as crianças queriam ir para a escola, eles não queriam, eles queriam estudar, eles rezavam em latim, eles iam rezar terço na casa dos amigos. Nunca a escola funcionou que nem um relógio. Dali nós tiramos os conteúdos que nós depois implementamos no material. O conteúdo veio de uma prática. E os conteúdos eles são todos conforme a tradição, né? Sim. Então, para concluir, então, o que aconteceu? O projeto funcionou. Só que eu fui chamado pelo bispo de Piracicaba, no meio do ano, para dizer, olha, aqui nós não aceitamos consagração a Nossa Senhora, nem que comungue de joelho, nem na boca. Nós andávamos 2 horas por dia para ir na missa. E eu chamei o pessoal da escola e falei, em dezembro nós vamos embora. Não vou ficar brigando com o bispo. Não é a minha função, mas não vou obedecer. Uma ordem dessa, não.
é ilegítima e não pode, eu não posso me submeter a isso. Aí, é lógico que a gente não confrontou ele, não ficou ostentando nada ali na cidade, mas nós fizemos o trabalho e fomos embora. Quando nós chegamos em São Carlos, o pessoal de Santa Bárbara, já tinha cerca de 40 e poucos alunos, já estava fazendo inscrição em São Carlos, alugando um ônibus para estudar aqui. 100 quilômetros, para ter uma ideia. Aí, nós chegamos em São Carlos, eu fui no Congresso Mundial de Educação em 2015. E lá o Papa Francisco falou uma coisa sobre educação, que eu virei para a professora nossa, Raquel, que é do Instituto hoje, e falei, se o demônio viesse pessoalmente, ele não faria uma coisa tão destrutiva. Ele superou o demônio. O que o senhor ouviu? Ele falou que nós tínhamos que trabalhar incansavelmente, todos os dias, para que cada criança do mundo estivesse dentro de uma escola. Eu falei, ele acha que a gente é bobo. Eu tenho uma escola e sei o que ela faz. Se eu quiser acabar com uma criança, eu tenho que pôr ela na escola. Eu sabia por dentro o projeto, vocês me entendem. Quem não sabia disso, achava que ele estava querendo fazer um bem para as crianças. Mas eu sabia o que era pôr uma criança na escola. Porque, então... O que o senhor está dizendo é que colocar a criança na escola certamente é uma coisa boa, mas considerando o que a escola é hoje, como ela afasta de Deus e do catolicismo, no fundo você está fazendo contra-serviço. Hoje, as pessoas... Eu não preciso ficar esclarecendo, o senhor percebe? O senhor já sabe isso. Claro. Então, a pessoa sabe por quê? Porque agora ela está vendo, as aulas são dadas lá em casa, pelo vídeo. Mas eu sabia pessoalmente. Está todo mundo em choque com o que está acontecendo, né? Porque essa história da pandemia, aquela história, né? Todo mal tem um lado que, de alguma maneira, produz algum bem. E esse bem, no caso da educação, foi os pais perceberem, por conta das aulas online, o que é, não só o que é ensinado, mas como é ensinado aos filhos. Então, muitos pais agora estão repensando fortemente, profundamente, o processo educacional e entendendo por que os jovens hoje, as crianças e os jovens, estão tão afastados de Deus, tão afastados da família e tão facilmente sequestrados mentalmente, coracionalmente, por essas ideologias destrutivas, né? Sim, porque o que se desenvolve hoje na escola são os sentimentos, os desejos, e não a inteligência. Aí você não difere do animal. O animal nisso é muito melhor que nós. É muito mais fiel. Porque o homem tem o intelecto que não se apaga. Então, o intelecto começa a fortalecer essa realidade. Porque se você pudesse puxar a tomada do intelecto, o homem ficava um animal. Mas não. Ele fica um animal potencializado. Claro, claro. Então, o que aconteceu, então? Nós voltamos, ficamos... Era 2017... Eu tinha dito o seguinte, pessoal, é ilógico que um projeto desse sobreviva tranquilamente. Eu chamei a delegacia de ensino quando eu fiz todas as mudanças. Sabe o que ela falou? Estava na hora. Primeiro eu pedi para a senhora, né? A senhora tem que ficar aqui na conversa. Estava na hora de alguém ser católico. Ela é comunista. A mulher ela é contra o casamento, para ter uma ideia. Não é Nossa Senhora botando palavras na boca dela? Pessoal, olha, aí, você sabe quem defendeu a gente implacavelmente contra os pais que se alvoroçaram? Delegacia de ensino. Sabe quem tacou os pais contra a gente? A hierarquia da igreja. O mundo está de ponta... Dizem que o principal trabalho do diabo, que não consegue criar nada, é inverter a ordem, né? Sim, perfeitamente. O senhor colocou perfeitamente. Então, o que aconteceu? Em 2017, eu tive uma informação de que eu seria destituído. E essa informação não veio de uma pessoa, veio de uma intuição. Intuí, falei, ó, você destituído. Cheguei para minha esposa assim, falei, ó, pela lógica do que está acontecendo, eu entendo que nós precisaríamos sair daqui. Ela falou,
eu falei assim, eu vou falar isso para minha esposa, se ela falar que eu estou ficando louco, eu vou voltar para o meu serviço. Se ela confirmar, porque ela é muito lúcida, ela chama Fátima, da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Foi criada na Igreja Nossa Senhora de Fátima a vida inteira. Ela é muito lúcida, ela não vai pela emoção. Ela é uma pessoa muito sensível, muito sensata, mas ela é de uma caridade extremada. Ela falou assim, então vamos. Aí eu cheguei para o pessoal e falei, estou renunciando a tudo, era o fundador da comunidade de vida, uma comunidade com base de reflexão carismática. Aí, falei, pessoal, estou renunciando a tudo. Todo esse pessoal do ICD entregaram os seus símbolos e falaram, nós vamos junto. Eu falei, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ó, nós não temos registro, nós trabalhamos quase como missionários, somos de vida, rezamos e damos aula e ensinamos o dia inteiro, não temos para onde ir, não temos onde morar e não temos salário para receber. Eu não tenho nada mais, eu não tenho mais nada, eu larguei tudo. Mas nós vamos com o senhor. Vocês não estão entendendo. Eu acho que eu não fui claro. Não tem para onde ir. Mas a gente vai com o senhor sem ter para onde ir. E saíram comigo. Na hora que nós saímos, eu liguei para minha irmã, que tinha uma chácara, e falei, a senhora poderia me permitir morar na edícula da chácara? Com a minha família? Ela falou, claro, tal. E aí, pessoas próximas, essa minha irmã e outras, nos deram lugar para morar e comida para comer. 1 ano. Em 1 ano, nós escrevemos conteúdo do 4 anos ao 9º ano, sem nunca ter escrito uma apostila em um livro. Não é natural. Não é. Sem correção e sem reclamação. Nunca na minha vida eu tinha visto isso. Só elogio. Nunca. Ninguém fez um elogio a nós. Sabe o que eles falavam? Estamos rezando por vocês porque estamos agradecendo a Nossa Senhora que atendeu o nosso pedido. Você sabe que ouvir isso de todo mundo? Quantos alunos estamos hoje? Hoje nós temos cerca de 2.000 e poucos alunos. Maravilha, hein? Graças a Deus. E nós não estamos computando aqui nesses 2.000 e poucos fora do Brasil. Tem vários brasileiros fora do Brasil que usam o material. Olha a obra aí. E o material, ele é todo remoto ou ele é presencial também? Não, o material, ele é apostilado. A pessoa leva, apostila e estuda com ela. Tá. Nós temos hoje uma plataforma, que depois, talvez o Ricardo possa falar, nós temos uma plataforma que dá aulas online, orientando ou os pais, porque a maioria dos nossos alunos são pequenos, sim, de como dar aula, ou aulas para os alunos de até 5º ano. Tá a plataforma foi criada esse ano, ela foi doada para a gente, ela nem é nossa, ela é de uso exclusivo nosso, mas não é nossa. E ali nós, então, temos aulas ajudando os pais a aplicarem o material. O senhor pega o material e aplica o material. E uma coisa incrível, nós oferecemos tutoria completa, a hora que o pai precisar. Eu vou falar aqui em off, está sendo gravado, mas eu não devia falar. O senhor sabe quantos tutores nós temos? Quantos? 4. Puxa vida. Sabe o que eles fazem? Outra coisa. Toda hora tem tutoria, mas toda hora eles fazem material, porque são os mesmos professores. Eles conseguem entregar em dia. O material não acabou ainda, está terminando o ensino médio. E como é que o senhor compara o seu Antônio modernista com o seu Antônio tradicional? Qual foi o choque ali quando o senhor percebeu que a sua forma de compreender o catolicismo não estava ajustada àquilo que era a verdade? Como é que foi isso aí? Eu tive uma graça de Deus muito grande, porque eu por ser prático, eu percebi isso por analogia, por comparação. E quando eu percebi, eu fiquei apavorado. Eu fiquei também. Eu falei assim, eu atrapalhei a igreja 40 anos. É a sensação de eu queria achar um padre que entendesse a minha confissão, para poder me perdoar. Eu queria pedir perdão por ter sido aquele católico. E pedir, né? Mas o senhor não tem noção do pavor que deu
e eu falo, não consigo consertar mais. É só pela misericórdia de Deus. E aí dá vontade de você descer do mundo e falar assim, chega porque eu não quero atrapalhar mais. Mas Deus não faz isso com a gente. Ele fala assim, não, agora esse restinho de vida que você tem, você vai sofrer que foi revelado. Então, eu estou aqui para defender algo que não tem nada a ver com o Instituto Cidade de Deus, nem com a gente, que tem a ver com a fé católica e a educação católica. Então, eu vivo hoje para isso, para defender. Você percebe um distanciamento da atual estrutura da igreja aqui no Brasil para a fé católica? Infelizmente, o senhor citou o Brasil, mas é mais do que o Brasil. Mas ela é tão grande, que ela vai passar pelo mesmo processo da educação. É importante o senhor entender isso. Hoje, eu não precisei explicar para o senhor mesmo me disse o que estava acontecendo com a educação. Daqui a um tempo nós não vamos precisar mais explicar que a igreja não é mais católica. As pessoas vão dizer para a gente, olha, o que aconteceu com a igreja não é mais católica? E já está acontecendo. Não vai, eu acho que não vai chegar, não passa mais 3 anos e o pessoal vai perceber que a igreja foi barrada pelo Vaticano II. O Vaticano II se opôs à igreja católica. Ele não aceitou, ele proibiu, ele mingou, ele fechou, ele trancou. E quando você tira o nariz para fora para querer ser católico, é chumbo grosso. Você é perseguido pela própria igreja, né? Infelizmente, não podemos dizer isso. Por essa invasão que tem dentro da igreja. Exato. Na igreja. É a falsa igreja, entendeu? como Nossa Senhora de La Salete, na Eclipse. Então, o que acontece? A igreja foi invadida. Os bens da igreja. As graças da igreja. Tudo que é a igreja foi invadida por uma realidade criminosa, falsa, que está perseguindo a verdadeira igreja. Então, a gente não pode não perceber isso, a gente não pode perceber isso e não se posicionar. Não temos essa liberdade. É um ponto-chave para mim. O leigo que percebe isso e não se posiciona, se põe em posição de condenação, né? Agora, nós não temos nenhuma possibilidade de analisar o Papa, a Igreja, de emitir juízo. Mas nós podemos analisar fatos e realidades porque nós temos os frutos. E o Evangelho nos autoriza a analisar pelos frutos. Sim. Nós tivemos, com a conclusão do Vaticano II, 42.500 padres deixaram a batina. 210 mil religiosas saíram da igreja. Nunca aconteceu isso na história. As vocações caíram, as ordenações caíram, os fiéis abandonaram a igreja, o índice de comunhão caiu, o volume de pessoas que acredita que a hóstia é Cristo completo ali, em corpo, alma, sangue e divindade, hoje é uma visão totalmente protestante da hóstia, da comunhão, da Eucaristia. Eu vou falar uma coisa para o senhor que é meio assustadora. Em 2016, nós estávamos dando um curso de educação em Minas, num lugar importante, de um bispo importante, um arcebispo importante. E no seminário, arcebispo, gente muito boa, o seminário dele, estavam ensinando que quem libertou o homem foi a serpente. Que a serpente libertou o homem do jugo de Deus. Estava ensinando para os seminaristas. Hoje, é tudo muito grave que a gente vê. A teologia enviesada, a falsa teologia criada fora da igreja e que adentrou dentro da igreja por esses invasores, está anunciando abertamente, e o senhor vai perceber isso com clareza, que quem traiu a causa foi Cristo, não Judas. Judas é uma vítima da traição feita por Cristo. A gente tem visto pipocar lá em Roma uma certa defesa a Judas, né? Mas eu tive uma graça, que eu tinha uma livraria católica por muitos anos.
e eu convivia com os padres, e aqui os seminários, a faculdade são muito fortes. E eu sabia as correntes filosóficas. Sim. Para eles, São Paulo era homossexual. Vixe. Essa corrente, ela tem mais de 10 anos na igreja. Nos Estados Unidos, existe uma corrente de 78 que está lutando para aprovar o aborto, o assassinato da criança até com 4 anos. Ela avançou muito já. Isso vai ser aprovado. Eu falava isso quando dava aula, essas realidades de hoje, o pessoal falava por causa da teoria da conspiração. Hoje eles me contam e falam, nossa, professor, não acredito. Eu tive aula com o senhor, já falou isso. Esses governos petistas, esses 16 anos de governo petista, e o alinhamento da igreja com a teologia da libertação ao PT e a história do Paulo Freire, isso tudo ajudou profundamente a destruição? Eu creio que hoje já está claro, não se tem mais dúvida. A igreja escolheu o homem contra Deus. Porque Deus escolheu o homem para salvá-lo. A igreja escolheu o homem para destruir Deus, para condená-lo. Quando o senhor diz igreja, o senhor está dizendo das estruturas humanas da igreja, né? Não da Santa Igreja, né? O senhor falou qual foi... Lembra que o senhor falou para mim? De quando eu acordei e vi que eu estava contra Cristo? O senhor sabe por que eu vivi anos e não percebi? Porque eu aprendi na igreja, de toda a minha vida, o segundo mandamento acima do primeiro. Parece pouco. Mas é verdade, porque é uma igreja que, de alguma maneira, coloca o amor ao próximo antes do amor a Deus, né? E aí, não existe amor ao próximo. Sem Deus, porque você ama o próximo por causa de amar a Deus. É lógico, é lógico. E o que o senhor achou dessa chamada do Papa Francisco para a educação, esse pacto para a educação universal? É para garantir que não tenha mais educação católica. Nós conhecemos ele por dentro. Nós já estávamos estudando ele. Ele proíbe a defesa da fé, proíbe que se ensine fé católica, tem que se ensinar ecumenismo. E tem que se ensinar ecumenismo explicitamente. Putz. Ele é um pacto para destruir tudo. Das aldeias globais, é isso? Essa é a história das aldeias globais? Sim. Você dizer para uma pessoa que existe uma religião é ofensivo. E na ótica do Papa Francisco, nesse pacto global, é pecado grave. Entendi. Como que você dá aula de religião? O senhor sabe por que os religiosos saíram da igreja, né? O Vaticano II. Porque os documentos da igreja, tem muitos padres falando por aí que não existe documento da igreja contra a fé, os documentos de dignidades humanas e a liberdade religiosa criminalizaram a história da igreja contra as outras religiões. A igreja se tornou criminosa. O próprio Papa Bento XVI disse que o Dignitatis Humanae era quase um antissílabus do Papa Pio Novo, do Papa Pio IX, que era o oposto do sílabus, né? Sim. Então, esses documentos, Deus nos permitiu. Porque entendo que Deus nos concede aquilo que lhe pedimos. Então, não podemos culpar a igreja, nem os papas. Nós temos que entender que Deus deu aquilo que nós queríamos. Pedimos será dado. Nós queríamos o reinado do demônio. E agora ele permitiu. Os poucos católicos reais que tem no Brasil, né? Imagino aí que talvez 5, 10% da população, se tanto, que frequentam missa, que vivem os sacramentos, que rezam o terço diariamente, que estão lá com o seu escapulário, com as festas, com as orações em família, precisam saber que existe uma opção de educação para os filhos católicos. Eles precisam conhecer o Cidade de Deus e as apostilas, e nós estamos colocando na posição de ajudá-los a espalhar a ideia, mas mais gente precisa ajudar a divulgar a opção, a alternativa real católica.
Se a gente olha hoje para a PUC, por exemplo, só para dar um exemplo, a PUC hoje é o antro do que é anticatolicismo, né? Ali é o antro da produção das doutrinas anticatólicas, só para dar um exemplo. Então, a gente tem hoje o nível de secularização, se não de satanização da educação, que precisa ser, de alguma maneira, combatida por aqueles que ainda defendem a verdadeira fé católica, como é o caso do Instituto Cidade de Deus. E as pessoas precisam saber que existe essa alternativa. Como é que nós podemos ajudar mais? Então, o que eu entendo, assim, que um assunto que a gente poderia entender, que é importante. Nós falamos agora do que não nos compete, que é a situação da igreja. Nós não temos como resolver isso. Não temos como resolver. Mas nós temos uma base para entender, para a pessoa entender o que estamos fazendo. Para entender o que estamos fazendo. Não estamos fazendo contra, nós estamos fazendo para defender algo. Então, vê bem. O Instituto Cidade de Deus, ele conta hoje com essa quantidade de alunos. E esses alunos, essas pessoas, elas não estão no Instituto Cidade de Deus por causa da qualidade da educação, mas por causa do objetivo da educação. Isso é um diferencial muito importante. O Instituto Cidade de Deus não vai oferecer uma educação para o seu filho ser instrumentalizado e abastecer a máquina. Ele vai oferecer uma educação para que o seu filho conheça e ame a Deus, mais que tudo e que todos. E é impossível ele não ter uma inteligência acima das outras crianças das escolas. Se o senhor comparar, o senhor cai de costas. Se você pegar um filho nosso, vou dar um exemplo para o senhor entender o que eu estou falando. Em 2018, que nós começamos a fazer o material a vender, uma professora daqui do centro do Brasil comprou para a filha dela, de 4 anos. Quando passaram 3 meses, ela mandou uma mensagem. A minha filha de 4 anos sabe mais que os meus alunos de 6 anos. O que vocês fizeram? Falei, a gente fez o que sempre foi feito, ensinamos o certo. E o material, ele interage com a família. Não dá para você estudar o material sem oração, sem virtude. Não é uma coisa livre. A gente tem um compromisso. E aí, não existe liberdade fora da verdade. Claro. Não existe. Então, aí tem muitos princípios que são aqueles que a igreja sempre ensinou. E aí, quando você olha o todo, o que eu vejo como projeto para tudo? O senhor sabe, senhor Daniel, que a igreja se enriqueceu e se espalhou pelo mundo por mérito, o senhor sabe, né? Ela nunca sentou com o governo para repartir vantagens. Ela sangrava, era perseguida, mas ela causava um bem tão grande que as pessoas começavam a doar os patrimônios, a doar as coisas. E, por mérito, ela entrou nos países, conquistou todos os governos. E ela foi, então, se espalhando por mérito. Eu entendo que o Instituto Cidade de Deus não pode fazer outro caminho. Ele não pode sentar nas assembleias para discutir educação, para homeschooling, para nada. Ele tem que entender. Nós temos que causar um bem tão grande para esse país, tão grande para a igreja, tão grande para os nossos vizinhos, para as pessoas, com os nossos filhos, com o que somos, com o que fazemos, que se Nossa Senhora entender que é válido e verdadeiro o que fazemos, ela institui. Assim como ela colocou uma diretoria de ensino, uma mulher maluca, para defender a gente por 2 anos, e fez a gente fazer educação católica na cidade, ela pode fazer coisas maiores que essas. Então, entendo que se nós fizermos... As nossas crianças, seu Daniel, estão com cerca... eu creio que 1.500 crianças nossas estão até o 5º ano. Nós temos 10 anos para construirmos seminários católicos, escolas católicas. Nós abasteceremos esses seminários para os nossos filhos, para as nossas vocações, para os nossos professores, porque eles serão verdadeiros professores, porque existe um princípio na educação. Amém. O princípio na educação é simples. Você tem que fazer o itinerário da sabedoria e do conhecimento para poder conduzir o outro. E as nossas crianças estão fazendo. Serão professores automaticamente.
E nós precisamos, Sr. Daniel, de partir gradativamente para os cursos superiores. Os nossos filhos têm que trabalhar naquilo que nós queremos, beneficiando as pessoas. Eles têm que serem profissionais da área onde o mundo está ferido, machucado. Nós temos que ter religiosos, nós temos que ter professores. O resto vem por acréscimo. Eles querem destruir o mundo pela educação. Nós queremos defender o mundo pela educação. E entendo, com muita tranquilidade, eu estava falando isso numa live ontem, eu tive um testemunho muito interessante de eu contar para o senhor. A escola nossa não conseguiria atender as pessoas porque nós alugávamos ônibus. E eu precisava de um ônibus para trazer os alunos bolsistas e para poder trazer os alunos que sobravam, porque eu não podia alugar mais um ônibus. E as vans cobravam um absurdo. E nós éramos fora da cidade. Dois irmãos da cidade vizinha aqui, nossa, Araraquara, trabalhavam numa empresa, na Unesp, se juntaram para pedir um ônibus para nós. Quando eles viram as respostas das empresas, eles foram no banco, fizeram empréstimo no crédito pessoal, nos deram um ônibus quitado de 48 lugares com banheiro, viagem, que eu tive que dirigir, porque não tinha motorista. Que eu dirigi caminhão de cana quando era moleque. Aí, vê bem, eu fui agradecer. Você sabe o que ele falou para mim? Eu que tenho que agradecer vocês por ser dispenseiro de um bem para a obra de Deus. Isso é um dom. Claro que é. É uma graça. Então, o que os pais precisam fazer? O senhor que trabalha num mundo diferente do nosso, pedir essa graça. Não nós pedirmos para eles. Eles pedirem para Nossa Senhora. A graça de ser um dispenseiro. Ele não vai ficar pobre por isso. Esse casal morava de aluguel. Morava não, esses dois irmãos moravam de aluguel. Eles não se empobreceram por isso. Eles continuaram a vida deles e até melhoraram. Então, eles ficaram pagando um empréstimo de 2 anos. E pagaram, e depois nos ajudaram a comprar outro ônibus. Só que eles emprestaram o dinheiro e nós pagamos. Mas o senhor entendeu? Entendi. Ó, como é que um casal com 2 irmãos que moram numa casa de aluguel pode ter dinheiro para comprar mais um ônibus? Sendo que eles trabalham... Você entendeu? A graça? Uma das virtudes do católico é a coragem, né? Então, eu sou muito esperançoso, vocês me entendem. Eu acho que é o melhor tempo. Deus nos deu o melhor tempo. Também acho. Porque aqui nós temos clareza dele, da presença dele, da bondade dele. Nós sabemos que a cabeça da serpente vai ser esmagada por Nossa Senhora. Nós sabemos que o que nós estamos fazendo nas casas não é em missa diária, é rezar o rosário. Quem tem missa, ótimo. Quem não tem, ela não pediu. Você vê a Nossa Senhora em Fátima não pediu missa diária. Ela disse do valor do sacramento, mas ela disse, mas reza o rosário. Missa diária então, é muito bom para quem tem acesso à missa, né? Não, eu acho que não tem nada que se possa comparar a uma missa. Então, a gente tem que entender que nós temos que as pessoas precisam rezar o rosário. O rosário. Não é não ir na missa. É rezar o rosário até para ver, para Deus dar a graça para ver se você deve ir naquela missa. Porque a destruição do Vaticano II foi pautada principalmente em cima dos sacramentos. Paulo VI mudou os 7 sacramentos. Então, a gente precisa de... Agora, nós não temos que ficar analisando o Vaticano II, nós temos que fazer a nossa parte e reverter o quadro. Exatamente. O que é reverter o quadro? Nós precisamos... Agora, vê bem, eu não dá mais tempo de oferecer meu filho como sacerdote, mas os meus filhos vão casar e ter filho. Um já casou, o outro vai casar, está namorando, a outra tem 16 anos, 17, vai fazer 17 anos. Então, a arma mais poderosa da aljava de um cristão são os filhos. Satanás, sabendo disso, criou uma cultura de divisão entre pais e filhos, num câncer chamado socialização. Isso é um câncer. E não é só a cultura de separação, né? Além disso, o aborto, a pílula contraceptiva, a redução do número de filhos, as famílias pequenas, o homossexualismo traduzido em casais, né? São sabe que... O senhor falou uma coisa muito interessante. O senhor sabe como funciona o Instituto Cidade de Deus?
O Instituto Cidade de Deus, ele não tem recurso nenhum. Ele vive mesmo da austeridade e da doação. Então, o salário nosso é fixado em R$ 2.500 para o pai e R$ 2.500 para a mãe. Mas quando, e nós não temos ainda as casas nossas prontas. O nosso primeiro casal, que tem 6 filhos, vai prontar a primeira casa. Sabe por quê? Porque para cada filho que o casal tem, a gente dá mais R$ 1.000. Porque nós não podemos falar para ter filhos, nós precisamos possibilitar que as pessoas tenham filhos. Então, a gente criou um sistema. Pois não. Eu demorei muito para entender a importância, estou no meu 3º agora e Deus me permita, nós possamos ter mais. Essa é a minha única tristeza. Eu demorei 7 anos para ter o primeiro filho, se eu falar para o senhor vai cair de costa. Porque eu tinha 500 crianças na catequese e eu tinha aquela ideia de ir para as águas mais profundas, que o sacerdote não precisava fazer nada que eu faria, aquela traição, né, a tudo. Eu tive 3 filhos e não os eduquei na fé católica, porque eu nem sabia que tinha. Pois é. E aí, e agora eu olho e falo, eu queria ter tido 10. E eu fui fazer outra coisa, não sei se você me entende. Entendo. De eu cumprir a minha função, meu dever de Estado, eu fui fazer outra coisa. Entendo, porque eu casei com 37 anos, eu também não estava preparado, não tinha vontade de casar, nem interesse, mas Deus me puxou e falou, você vai ser católico. Que beleza, não? A gente se arrepende, mas ao mesmo tempo também sabe que chegou aqui, é o que é, porque passou por esses erros também, né? Então, bendito seja nosso Senhor. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Já estamos aqui há 1 hora, tomando tempo precioso do senhor, esse aprendizado todo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir perdão pelo desvio do assunto aí, entrar tanto nessa coisa da igreja, que não é propriamente a educação. Imagina. Mas para que essa educação seja católica, ela tem que ter o aval da igreja e tem que ser católica. E nós tivemos uma graça, eu queria encerrar dizendo isso. De todas as andanças que eu tive, eu já fui em congresso mundial, já fui em mais de um, Deus nos concedeu uma graça, seu Daniel, muito grande. Sobrou do Vaticano II 2 bispos católicos que não fizeram missa nova. Dom Marcel Lefebvre, Dom Castro Maia, que é brasileiro. E Dom Marcel Lefebvre fundou uma ordem, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Essa ordem não se rendeu. E ela nos achou e nos acolheu para nos orientar. Opa. É pouco. E vem fazer missa para nós. Amém. Uma por mês. Mas nós nem merecemos. Amém. Não tem como merecer uma coisa dessa. A fraternidade tem feito um trabalho pelo mundo também de luta, né? Então, eu sou muito grato a Deus, porque Ele sempre nos deu mais do que a gente merecia. Né? Ele dá o essencial, aquilo que é o mais importante. E isso nós não temos como pagar, como merecer. É dádiva, né? Eu agradeço muito a possibilidade de partilhar. Peço desculpa aí pelos meus limites, né? Eu falei que falaria da educação, mas, na verdade, eu não tenho conhecimento teórico. Eu tenho uma experiência que eu partilhei com vocês. Agradeço muito a oportunidade de partilhar, porque o que me envergonha sempre que eu partilho a minha experiência é que eu não consigo dar a glória a Deus e dizer que é uma graça dele. E sempre fica parecendo que eu fiz alguma coisa importante. E um dia eu vou aprender. Ou então é melhor não falar mais, né? Que Deus não me possibilite. Sempre acabo envergonhado. Mas agradeço a oportunidade e aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu fiz a escola, eu corri o risco de não ter dinheiro para pagar tudo. Eu tomei uma decisão, eu falei, muitas pessoas passam vergonha para ficar rico. Eu vou passar vergonha para fazer uma escola para Deus. Amém. Eu não passei vergonha. Amém. Entendeu? Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu faço a mesma coisa, eu estou falando aqui, mas agradeço muito a oportunidade, mas eu queria que o pessoal entendesse que foi uma bondade de Deus
E foi uma realidade que Nossa Senhora fez desde o começo. E eu atrapalhei muito. O ICD é o que eu não estraguei. Eu estraguei quase tudo. O ICD é o que eu não estraguei das coisas que eu participei, entendeu? Entendi. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado, senhor, pela jornada, pelas experiências compartilhadas, pelo ICD, pelo legado, pela luta e pela defesa da fé católica e, acima de tudo, pela parceria e pela abertura para conosco aqui do apostolado. Vamos continuar em contato. No meu campo pessoal aqui, meus filhos vão estudar e estou comprando as apostilas aí com o Ricardo. Vão estudar em paralelo com o ICD. Meus filhos estudam numa escola aqui em São Paulo particular, que tem 100 sucumbiu a opressão dos temas do mundo, e não é mais possível que eles fiquem só com esse tipo de ensinamento e com esse tipo de dinâmica, e por isso optamos por colocá-los também com vocês no ICD. E queria muito agradecer o exemplo que o senhor tem dado de que se colocar a serviço de Deus como um instrumento, seja lá para fazer o que Deus definir, sob o manto azul de Nossa Senhora, especialmente no dia de hoje, Nossa Senhora de Fátima, nunca dá errado. Pode dar errado aos olhos humanos, mas nunca dá errado, né? Então, queria agradecer muito ao senhor, ao Ricardo, a todo o pessoal e dizer que estamos aqui. Fique com Deus, viu? Amém. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.